Vamos lá, eu vou mostrar como instalar o Node.js no computador Windows para rodar os sistemas, criar sistemas com o Node.js. Primeira coisa que você precisa é instalar um ambiente virtual que trabalhe com o Node.js. Pode ser uma versão do Windows mesmo, mas a gente vai instalar no Ubuntu, porque o Ubuntu ele é mais rápido e é feito para isso. A primeira coisa que você vai precisar é de um emulador do Ubuntu, do Linux. Eu aconselho você a baixar aqui o VirtualBox, que é esse cara aqui, ó. VirtualBox, Oracle VirtualBox. Vem aqui na página dele. Daí tem aqui, ó, Download VirtualBox, um botão gigante aqui. Entendeu? Clicou aqui, ele vai para essa página. Aqui pega o Windows, ó, Windows Host. Esse aqui é o instalador do VirtualBox. Instalando ele, vai ter esse íconezinho aqui, que é o VirtualBox. Você vai abrir ele. A minha já tem uma máquina criada. Eu vou estar criando uma máquina para rodar o Linux, o Ubuntu, que dentro dele vai estar rodando o Node.js. Primeira coisa aqui, ó, clica em novo, coloca um nome para a máquina. Vou pôr aqui Node.js. O local onde vai estar os arquivos da máquina, HD virtual, tudo mais. Pode deixar padrão. Eu gosto de deixar num lugar fixo aqui que é diferente. Aqui em Virtual Machine. Selecionar. O tipo de máquina, você escolhe Linux. Versão Ubuntu 32. Tem que ser 32 bits, hein? Pode ser 64 também, mas aí vai forçar muito a máquina, a sua máquina. Tamanho de memória, pode deixar 1024. Como tem bastante memória sobrando aqui, eu vou pôr um pouquinho mais, 248. Disco rígido, não acrescentar, criar, utilizar disco rígido existente. Se você já tiver um disco rígido com Linux, com uma instalação, você pode utilizar um disco rígido existente. Mas aqui no meu caso, como eu estou criando do zero, eu vou clicar aqui, ó, criar novo disco rígido virtual agora. Tipo de disco rígido, primeira opção, dinamicamente alocado ou tamanho fixo. Eu vou pôr esse dinamicamente alocado, ele utiliza menos espaço na HD sua. Ele só vai ir aumentando o tamanho do arquivo conforme for gravando no arquivo. Localização e tamanho do disco rígido. O nome dele está aqui. O tamanho máximo que ele pode ter é 10 GB. Aqui a localização onde ele vai estar, tá certo? Criar. Criei aqui a máquina virtual com aquele disco rígido lá. O segundo passo aqui, depois de criar, vai ser eu baixar a ISO do Linux, do Ubuntu. Pode pegar qualquer ISO que seja de 32 bits e seja acima do 14.04. Então eu tenho aqui, ó, no www.ubuntu.com/download, alternativo-downloads, eu tenho as listas aqui, ó, do 16.04. Eu pego aqui, ó, ou esse 32. Aqui seria o único aqui, ó. Porque tem que ser o server. Por que o server? Porque o server é menorzinho. O desktop ele é muito grande para trabalhar. Ou vem aqui no Xenial também. Ó, releases.ubuntu.com /Xenial. Aqui tem uma lista aqui, ó, de servers 32 bits. Pode baixar isso também se for o caso. Eu vou baixar isso aqui, ó. Vou instalar isso aqui, ó. Xenial. Vou deixar aqui no lugar que eu gosto de deixar.
torrente server Ubuntu server ISO genial. Beleza, ó, baixou. Terminou de baixar aqui na sua máquina que você criou. Você vai clicar aqui, ó, em configurações, sistemas, desmarca o disquete, dispositivo apontador, coloca mouse PS2 mesmo, processador, deixa um processador, restrição aqui 100%, aceleração, tem que estar habilitada essa opção aqui, ó, habilitar VT, AMD, virtualização de hardware. Se a sua não estiver habilitada ou tiver habilitada e esse símbolo aqui embaixo, tenta desmarcar para ver se some aquele símbolo ali, ó. Se sumir, quer dizer que você tem que ativar essa virtualização aqui na BIOS. Lá na BIOS do computador, na hora que você desliga o computador, ele está reiniciando, você aperta Delete, fica se apertando Delete, você entra na BIOS. Lá tem habilitar virtualização de hardware. Tem que estar ativo isso aqui. Ativou, vem aqui em monitor, memória de vídeo, pode colocar o máximo. Tela remota nada, isso aqui nada. Armazenamento, vai ter um HD aqui que você criou, que é o Node.js, e um controlador IDE vazio. Você vai clicar aqui nesse controlador IDE vazio, clica aqui nesse disquinho, ó, no cantinho, selecionar um arquivo óptico. Daí eu vou colocar lá o que eu acabei de baixar, ó, genial. Então, ó, ficou um controlador com Genial, um controlador SATA com o Node.js que é HD. Habilitar áudio, tá habilitado. Rede, eu vou precisar de duas redes. Ele já vem padrão essa aqui como NAT. E a gente coloca uma outra aqui como rede em modo bridge. Por que duas redes? Uma vai ser para ele se conectar à internet, esse NAT aqui. A outra vai ser para ele trabalhar com arquivos com Windows. Como assim? Aqui no Windows eu tenho um ambiente de rede. Ele vai estar aparecendo aqui, ó, uma pasta onde eu tenho acesso à máquina virtual aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Então quer dizer, a minha máquina virtual vai estar em rede com esse Windows aqui. Então, um adaptador NAT, um adaptador em modo bridge. Seleciona aqui, ó, a placa de rede que tem internet, tá? Porta serial nada, USB pode deixar assim mesmo, passa compartilhada nada, isso aqui nada. Clicou em OK, depois vem aqui, ó, iniciar máquina. Ele vai pedir para você escolher qual linguagem você trabalha. Eu não sei se eu pulo para português ou se deixa em inglês. Eu vou colocar tudo em português para ver. Eu ponho aqui, ó, português. Instalar o Ubuntu Server. Translation. Ele está falando que os arquivos de tradução não estão totalmente instalados. Se você encontrar algum diálogo, blá blá blá, você deve
deve mudar alguma coisa, mas você clica aqui em Enter. Clique em Enter, aqui português Brasil. Layout do teclado. Português Brasil. Tem umas configurações que ele tem o detectar teclado. Você clica em detectar teclado, ele vai pedindo para você pressionar algumas teclas e ele vai detectar o seu teclado. Seu sistema possui múltiplas interfaces, que eu falei lá, né, que ele tem a NAT e a Bridge. Escolha aquela que será usada como interface primária de rede durante a instalação. Se possível, a primeira interface de rede conectada que foi encontrada estará selecionada. Então deixa essa aqui mesmo. Esse aqui tem a NAT e essa aqui vai ser a Bridge. Então eu escolho essa aqui, ó, a NAT. Informe o nome da máquina, hostname, para esse sistema. Esse aqui é o nome da rede, tá? Então eu vou colocar aqui igual a rede do Windows. A rede do Windows aqui, ó, eu clico aqui no propriedades do computador, configurações, não precisa nem configurações, aqui no Windows 10 ele já mostra, ó, grupo de trabalho, work group. Se tiver em outro sistema operacional, você vem em configurações avançadas, tem aqui nome de computador, ele mostra aqui, ó, grupo de trabalho, work group. Então vamos colocar essa mesma configuração aqui, work, tudo em maiúsculo que tá lá, work group. Aqui, opa, aqui o mouse não funciona dentro, tá? Então eu escrevo work group e aperta enter. Nome do usuário, daí você vai colocar aqui o seu nome completo, Mário Sérgio, o login do usuário, o nome de conta, eu vou colocar aqui meu apelido, uma senha de acesso, senha aqui, opa, DI 000666 no meu caso, você pode escolher o que você quiser, DI 000666. Configurar várias senhas, você pode configurar na pasta pessoal para criptografar. Isso aqui é para criptografar os seus arquivos, se deixa em não, tá? Aqui, ó, na opção, você deixa padrão não, senão ele demora para inicializar. Obter a hora do servidor na rede. Baseado no seu local atual, você está no América, São Paulo, Brasil, correto? Sim. O instalador pode ajudá-lo. Aqui eu escolho assistido, usar o disco inteiro. Primeira opção. Seleciona esse aqui mesmo. Se você continuar, as mudanças abaixo serão escritas no disco. Caso contrário, você poderá fazer mudanças manualmente. Escrever as mudanças no disco. Sim. Daí aqui ele vai falar
Vocês precisam de um proxy HTTP para trabalhar na internet? Assim, depende das. Geralmente não tem que usar, mas se tiver que usar, você coloca ele nessa configuração aí, ó. HTTP o login do usuário do proxy, a senha e arroba a máquina e a porta. Mas como o meu não tem, geralmente não tem, você clica aqui só em enter só. Cadê? Você clica só em enter aqui. Daí ele pergunta aqui: você deseja aplicar atualizações automáticas? Coloca sem atualizações automáticas. No momento, somente o básico do sistema será instalado. Correto. Então é só clicar em enter aqui, tá? Instalar o carregador de iniciação do Grub, disco rígido, sim. A opção, você vai escolher sim. Language. A instalação está completa, portanto é hora de inicializar em seu novo sistema. Certifique-se de remover a mídia de instalação no CD-ROM depois, tá? Continuar, finalizando a instalação. Ele reiniciou a máquina virtual e vai iniciar no Ubuntu que você acabou de instalar. Ele vai pedir o login, aquele login que você colocou lá, e a senha que você colocou. Pus os dois, ele entrou no Ubuntu. Então ele falou para remover o CD de instalação. Eu vou lá aqui, ó, na máquina virtual que está executando. Pode ser até aqui mesmo, ó, o menuzinho dele, ó. Ele já removeu automático. Mas se não tivesse removido, você colocava aqui, ó, remover disco. Mas ele já removeu na instalação automaticamente. O primeiro passo aqui, eu vou colocar esse TXT depois na descrição do vídeo, quando eu colocar no YouTube. Quem está vendo no YouTube já deve estar aí embaixo na descrição. Aqui o passo a passo. A primeira coisa a gente vai saber, vai dar um apt-get. Não, primeiro a gente vai pegar o acesso administrador. Como assim? Esse comando aqui, ó, sudo, opa, não está escrevendo, clica lá na tela, sudo -i. Ele vai pedir a senha de novo, você coloca a senha, sudo -i. Agora ele está aqui, ó, nominho diferente, ó, root@workgroup, quer dizer que ele está como administrador. Eu vou dar um clear aqui para limpar a tela, clear. Primeira coisa aqui, vamos ir escrevendo também aqui no text box, para depois eu colocar no Notepad. Deixa eu criar um novo aqui para eu colocar na descrição do vídeo. Primeira coisa, a gente vai ter que pegar o IP da máquina. Por que meu mouse não para quieto aqui? O IP da máquina. O IP a gente vai pegar assim, ó, if config -a. Ele vai te trazer aqui, ó, ele está trazendo para mim três interfaces: ENP0S3, ENP0S8 e LO. O LO ele é criado automaticamente, é o localhost. Então aqui ele tem internet na primeira, tem internet na segunda, tá?
Esses nomes você vai marcar aqui no seu bloquinho de notas, sei lá na onde. Eu sei que é 08, 0S8 e 0S3, tá? Vamos configurar a internet para ter um IP fixo. Aqui no Windows, se eu for aqui no Windows, ó, cmd e escrever ipconfig, ó, no cmd do Windows, eu escrever ipconfig, eu tenho dois adaptadores, um criado pelo VirtualBox, que tem um número aqui, e o outro que é a internet padrão, é a sua placa de rede da internet. Você tem um IP de internet, o 92.68.0.15, aqui o meu, a máscara de subrede e o gateway padrão. A gente vai configurar o endereço de IP para o Ubuntu, ele não tem nenhum, ele tem um aqui, mas ele está fora do range que você conseguiria acessar. Então a gente vai colocar a primeira configuraçãozinha, o primeiro comando é isso aqui, ó, nano traço etc network interfaces. Isso aqui é o editor de texto do Ubuntu, tá? Você está dentro desse interfaces, que é a sua configuração de rede. Aqui, ó, você está escrevendo dentro do, como se fosse o bloco de notas, tá? Só que a tela é preta. A primeira interface aqui tem duas, ó, é a sua automaticamente criada. E a segunda aqui, ó, a primeira network, é a sua placa de rede que você criou lá no VirtualBox, que é aquela, cadê? Que é essa placa aqui, ó, rede adaptador 1. Ele é o 03, né? Aqui que ele tá falando, ó, INP0S3. O adaptador 2, então, é o INP0S8, no meu caso aqui. O 3, ele tá com a internet, que ele pegou a primeira placa lá. Então a gente falta colocar o 2. O 3, ele tá com DHCP. DHCP seria... ele pega a internet, pega o IP automático. Eu vou colocar aqui, ó, o adaptador 2. Adaptador 2, que está em bridge. Isso aqui é só um comentário. Coloco o mesmo jeito lá que tá as outras ali em cima, alto. Só que daí eu mudo o nome do adaptador, INP0S8, que eu tinha visto lá no ifconfig -a. Na linha de baixo, iface, repete o nome, INP0S8, inet. Daí eu coloco aqui, ó, em vez de DHCP, estático. Ele vai ter um endereço fixo, que é para comunicar com o Windows. Na linha de baixo, coloco o endereço dele, o IP dele, adereço. O meu IP, ele está no range... Cadê? Deixa eu pôr de novo aqui, ó, ipconfig. O meu IP, ele é 192.168.0.15. Então eu vou pôr nessa mesma faixa para essa máquina do Ubuntu, que vai ser 192, opa, deixa eu ir lá para baixo de novo, endereço 192.168.0. sei lá, 30. A outra linha de baixo, netmask. Aqui geralmente é padrão. Tá abrindo cada hora um novo. Netmask aqui, ó,
seria a máscara de rede, máscara de subrede, 255, 255, 255, tem que ser a mesma. Então, 255.255.255.0. O endereço do gateway, que é o agora aqui, ó, network, endereço do gateway 192.168, tem que ser o mesmo também, .0.1, só muda ali o address, que é o IP da máquina que vai ser nova. E o último, que é o broadcast, que vai ser o maior número dessa faixa de IP, que é 192.168.0.255. Pronto, eu escrevi esse arquivo aqui, que é a configuração de rede do Linux. Para salvar, como eu usei o Nano para editar, eu aperto Ctrl mais X. Ctrl mais X. Salvar buffer, você aperta Yes, Y. Para de gritar aí, aperta Enter. Salvou. Então, voltou aqui, ó, para onde que eu estou escrevendo no console, e salvou aquele arquivo lá. Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou reiniciar a rede. Então eu vou pôr o comando, deixa eu pôr essa configuração aqui, naquele outro bloco de notas que eu vou distribuir. Olha lá, deixa eu escrever aqui, ó. Então esse comando, editar o texto, vou pôr assim quando for. Editar o texto colocando a nova placa de rede e face network. Deixa eu tirar isso aqui, deixa eu pôr também isso aqui como comentário. Nova placa de rede e face, nome 2, static, endereço, daí aqui eu vou pôr um outro comentário, Ctrl mais X para salvar o arquivo, Y para confirmar. Beleza. Daí eu vou escrever agora isso aqui, ó. Deixa eu pôr lá no outro já também. Iniciar a rede. Reiniciar a rede. O comando para reiniciar a rede, depois de configurado aqui, é isso aqui, ó. etc init.d networking restart. Ele vai fazer uma magiquinha ali, vai reiniciar a rede. A partir desse momento, esse computador, o Ubuntu aqui está com duas placas, a NP0 está conectando à internet e o adaptador 2 está em acesso com o Windows, está conectado na mesma rede que o Windows. Teoricamente, se eu pingar aqui o IP da máquina Windows, ó, ping 192.168.0.15, era para ele estar retornando, e está retornando aqui, ó, o ping. Beleza. Se eu pingar ao contrário, talvez não retorne, porque não sei se o Linux responde a ping. Ping 192, opa. Ping 192.68.0.30. Tá, então ó, uma tá pingando a outra. Tanto o Windows tem acesso ao Linux, quanto o Linux tem acesso de rede ao Windows. Beleza, deixa eu Start Networking.
eu preciso tirar a opção de IPv6 dele. Então eu vou colocar aqui, ó, clear. Vou tirar o IPv6 dele. Para ele não funcionar com IPv6, eu coloco aqui, ó, nano etc guy ponto conf. Aqui, eu digitando esse arquivo, eu vou achar aqui onde tem o número 100. Aqui, ó, a linha que tem o número 100. Ele tem um comentário aqui, ó, precedência. Eu vou desmarcar esse comentário. Então aqui, ó, deixa eu pôr isso aqui na que deve fazer. Opa, aqui. Editar para não pegar IPv6. Aqui edito esse cara, acha a linha que tem precedência FFF F 0 96 100, remove o do início da linha. Beleza, removi. Daí a mesma coisa aqui, Ctrl X para salvar, Ctrl X para salvar e Y para confirmar. Aperta Enter. Dou um restart de novo na internet. Reiniciado. Vamos ver se ele pega agora. Update. Beleza. Update funcionando. Então ele tá com a internet e tá pingando a máquina Windows. Beleza, tá com as duas coisas que eu preciso. Daí agora o que a gente vai fazer? Instalar o Samba. O Samba é para acesso remoto. O que é isso? Seria o compartilhamento de rede do Linux. Então, clear aqui. Eu vou dar aqui, ó, apt chat install. Deixa eu pôr aqui primeiro o apt jet update. Apt chat update. Daí agora aqui instalar o Samba. Vai ser apt jet install Samba. Apt jet install Samba. Você vai colocar isso aqui. Construindo a dependência, blá 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 blá. Você quer continuar? Sim, yes. Ele está instalando o Samba. Instalou. Vamos editar o Samba. Primeira coisa aqui que a gente vai precisar para editar o Samba é saber aonde ele está. Então aqui o primeiro comando que eu vou dar é where is Samba. Ele está falando, ó, o Samba está nesses diretórios aqui, ó, user sbin Samba, user lib Samba, etc Samba,
Não tem Shari, tem Shari Samba. Então a gente vai nessa pasta aqui primeiro, ó. User Shari Samba. Então vamos lá. cd Shari user Shari Samba. Então vou pôr esse aqui também aqui, ó. Instalou Samba. cd user Shari Samba. Estou nessa pasta do Samba. Dou um ls aqui para listar, mas não precisa, você não precisa. ls aqui, ó, só para você ver que tem esse smb.config, que é a configuração do Samba. Eu vou editá-lo, então eu vou escrever aqui, ó, nano smb.conf. Está editando ele. Deixa eu pôr aqui, ó, editar. Editar o smb.conf. Qual comando? Nano smb.conf. Nele você vai ir lá no finalzão, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Tá. Aqui tem umas configurações padrões. Aqui, por exemplo, tem aqui, ó, está desmarcado printers. A gente vai usar ela. Vai usar printers. Marca tudo que está antes ou depois, ó, de printers com esses, com essa comentário. Como que é comentário? Esse aqui, ó. Põe isso aqui, ó, nas linhas depois. Não precisa disso aqui. E nas linhas antes já tem. Então a gente vai usar printers aqui. A gente vai colocar o que? Primeiro, o nome do usuário. Sei lá, o meu nome é DidiBR. O comentário, um texto qualquer. Aqui seria pasta do usuário. Browseado, yes. Local, home. Nome do usuário, DidiBR. Home DidiBR, só. Deixa eu ver. Só. Home DidiBR, beleza. Printable, no. Quest, ok. Yes. Read only, no. Create mask. Vamos por 755. Não. Create mask vai ser 644. Daí vamos colocar directory mask igual a 0755. Force usuário, como é que tá o force usuário? Eu preciso do force usuário. User share hello quest. Tem um force user. Acho que é force user. Calma aí, deixa eu ver se é force user aqui. Vamos colocar essa opção aqui, eu não sei se é ela. Vamos ver se funciona. Force user igual o nome do usuário, DidiBR. Beleza. Daí eu vou salvar. Deixa eu pôr essas configurações aqui também. Colocar
ou editar cadê? Deixa eu pôr toda a configuração aqui, colocar ou editar nome do usuário, nickname, comente igual blá blá blá, browseable igual yes, pet igual home, nickname, printable igual no west, ok igual yes, rede only igual no, create mask igual a 0755, directory mask igual a, opa, não é, contrário, 0755 e Blaze workgroup home samba profiles, browseable no, rede only no, browseable yes, printable yes também, yes, rede only, create mask, force user, public yes, salvar, sim, atualizar, tem alguma outra configuração, calma aí que eu já acho ela, Willy e Samba, user share Samba, user lib Samba, etc Samba, cp, etc Samba, ls, sabia, tem essa configuração aqui, ó, cd, user share Samba, cp smb.conf para etc Samba, copiado, reiniciando servers, atualizar, beleza, isso mesmo. Tem duas configurações do Samba que você tem que mexer. Então primeiro a gente vai colocar aqui para não ser printable, ele não é uma impressora, printable igual a no, salvar, yes, modificar meu textinho aqui para vocês não se perderem, printable igual a no, beleza, public, tem public igual a yes. Depois disso, então, salvei. Aonde que você editou isso aqui? Deixa eu ver. Aqui você foi em chave, cd chave. E aqui, ó,
copiar a mesma configuração para a pasta etc samba, com esse comando aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, cp smb.conf etc samba. Beleza, daí você vai fazer o colocar a senha e reiniciar o servidor. Isso aqui já funcionaria. Password que eu fiz aqui. Beleza. smb password. Tá. Certinho, daí agora já está configurada a parte de rede. Deixa eu reiniciar aqui. Configurada a parte de rede. Se eu entrar aqui, não é uma impressora não, meu senhor. Você não copia a configuração? Copia a configuração, iniciei o serviço. Lá, tem a pasta agora, que está jogando no diretório do Linux. Inclusive, se a gente for lá nesse diretório, ó, cd home, nome do usuário, listar, não tem nada. Mas se eu pegar e criar uma coisa aqui, ó, node, criei uma pasta e listar, tem a pasta lá no Windows, no Linux. O que a gente vai fazer agora é instalar o Node. A primeira coisa que a gente precisa aqui é saber onde tem o Node. Deixa eu fechar isso aqui, deixar isso aqui, deixa isso aqui aberto. O Node.js, ele vai precisar dessa distribuição aqui, ó. Vou instalar a mais nova, o 11.x. Onde que está ela? Esse endereço aqui. Beleza, está aqui nesse endereço. Então eu vou editar o meu repositório do Ubuntu. Como é que eu faço isso? Com esse comando aqui, ó, nano etc apt resources list. Editar repositório para instalar node.js. Esse comando aqui, vou dar um clear aqui primeiro. Nano, deixa eu dar um cd aqui só para ficar no lugar nenhum. Nano etc apt sources.list. Aqui tem um arquivo texto de onde ele baixa todos os programas que você instala no Ubuntu. Aqui tem um local. Olha lá, escrevi errado aqui, ó. É genial. Salvei. Sim. Yes. De novo aqui, apt-get update. apt-get install npm.
Eu tô testando e colocando os passos que dão certo no bloco de texto ali. A processar npm node -v beleza. npm i -gn n11 invalid version. Por que invalid version? N10 funciona? N9 o 9 funciona, beleza. npm i -g npm. Quer dizer, npm i -g npm. Beleza, bem mais simples. Então aqui eu vou instalar isso aqui lá, dou um sudo update, pt jet update, eu dou essa lista de comandos aqui, ó, para instalar o 9. apt jet install npm, instala o npm, depois npm i -gn n9 npm i -g npm npm mais Node.js versão 9. Por que a versão 9? O 11 eu acho que não pega nesse Linux. Esse aqui vai instalar ele. Vamos ver se ele está instalado. Node-z versão 9. Está aqui instalado. Prontinho. Instalado e rodando. Vamos ver se está rodando. A gente vai no diretório agora, da onde está aquela pasta do Windows lá, que está compartilhada com o Windows. cd no home br, no caso é o nome do usuário. Dou uma lista aqui, tem uma pasta chamada Node. Dentro dela, cd Node. Dentro dela não tem nada. Vamos criar alguma coisa dentro dela. Vamos colocar aqui, ó, arquivo
teste.js. Daí a gente pega um exemplozinho aqui do Node, ó. Um exemplozinho do Node é uma web server. Cadê? Teste.js. Teste plain, response reach, hello world, please enter, listen on porta 80. Vamos ver se isso aqui funciona. Aqui do HTTP server, create server, function request. Ah tá, response não existe aqui, é res. Arquivo, salvar. Ele tinha dado um erro aqui, ó. Não existe o response, aqui é res. Então vamos lá, de novo. Node.js, startei. Atualizei. Tá lá, funcionando, ó. Rodando o Node.js. Essa página ele tá pegando lá no Ubuntu. Beleza.